Boa noite a todos. Sexta sessão extraordinária da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura. Tejupá, 19 de maio de 2021, às 19 horas. Verificando o número legal de vereadores, com a bênção de Deus, declaro aberta a sessão. Solicito a leitura da Bíblia com a vereadora Tereza. Boa noite a todos. Minha boca não transgrediu, como costumam os homens, conforme a palavra dos seus lábios. Eu observei os caminhos prescritos, os meus pés não vacilaram, meus passos ficaram nas tuas pegadas. Eu clamo a ti, porque me respondes, ó Deus. Inclina-me teu ouvido, ouve a minha palavra, manifesta a maravilha do teu amor. Tu que dos agressores salvas, a quem se refugia à tua direita. Guarda-me como a pupila dos teus olhos, esconde-me à sombra de tuas asas. Longe os justos me oprimem, dos inimigos mortais que me cercam. São palavras da salvação. Primeiramente, agradeço a presença de todos. Iniciando o expediente e os nossos trabalhos, temos a seguinte pauta: do Poder Executivo, Projeto de Lei Ordinária número 10 de 2021, PPA. Projeto de Lei Ordinária número 11 de 2021, LDO. Projeto de Lei Ordinária número 12 de 2021. Do Poder Legislativo, nada consta. Iniciando a ordem do dia, informo que a leitura dos trabalhos será realizada pelas vereadoras Karen Emily Tantini e Rosana Aparecida da Silva, auxiliadas pelos servidores Germano Sião Bragança, oficial legislativo, e Maria Luísa Assaf Guerra Berg, assessora parlamentar. Das atas, nada consta. Projeto de Lei Ordinária número 10 de 2021, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre o plano plurianual do município de Tejupá para o quadriênio de 2022 a 2025 e dá outras providências. Senhora Presidente, requeiro a suspensão da leitura do projeto de lei número 10 de 2021. Coloco em votação o requerimento verbal da vereadora Tereza. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. O requerimento verbal da vereadora foi aprovado por unanimidade de votos. Leitura do projeto de lei e do parecer das comissões. A votação da matéria subordinada, votação simbólica. Quórum, maioria simples. Parecer das comissões emitido pela aprovação. Parecer em conjunto da Comissão Permanente de Justiça e Redação e Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei Ordinário número 10/2021, de autoria do Poder Executivo. Em estudo do projeto de lei número 10/2021, os membros da Comissão Permanente de Justiça e Redação e da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento emitem o seguinte parecer em conjunto. O presente projeto de lei ordinário 10/2021, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Tejupá, São Paulo, para o quadriênio de 2022 a 2025 e da outras providências. O projeto de lei ordinário número 10/2021,
faz acompanhar do parecer jurídico que se manifestou pela constitucionalidade do referido projeto, no que tange aos aspectos jurídicos constitucional, com amparo no que dispõe a lei que rege a matéria, podendo ser objeto de votação pelos senhores vereadores. Artigo 25, inciso 6, da Lei Orgânica do Município. Tratando-se de lei ordinária, depende sua aprovação dos votos da maioria simples dos membros dessa Casa de Lei, devendo a votação ser efetuada pelo processo simbólico. Portanto, no entendimento dos membros das comissões permanentes de Justiça e Redação e Finanças e Orçamentos, reunidos em conjunto, o projeto de lei ordinário número 10/2021 pode ser objeto de votação pelos vereadores. Opinamos pelo parecer favorável à sua aprovação. Plenário vereador José Alexandre Leite, em 18 de maio de 2021, Comissão de Justiça e Redação, relator José Adão Florentino, presidente Karen Emily Tantini, secretário Roberval de Oliveira, Comissão de Finanças e Orçamento, relator Flávio Aparecido Martins, presidente José Adão Florentino, secretário Rodrigo Correia Batista. Coloque em discussão o parecer. Coloque em votação o parecer. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Estando aprovado o parecer, o projeto de lei número 10 de 2021 prossegue. Votação e discussão do projeto de lei ordinária número 10 de 2021. Coloco em discussão o projeto de lei. Coloco em votação o projeto de lei. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Projeto de lei ordinária número 10 de 2021, de autoria do Poder Executivo, for aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei ordinária número 11, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências. Senhor presidente, requeiro a suspensão da leitura do projeto de lei número 11 de 2021. Coloco em votação o requerimento verbal da vereadora Tereza. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Votação da matéria subordinada à votação simbólica. Quórum, maioria simples. Leitura da emenda modificada do projeto de lei número 11 de 2021. Coloco em discussão a emenda. Coloco em votação a emenda. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Leitura da emenda do poder modificativa ao projeto de lei ordinária número 11/2021, de autoria do Poder Executivo. Os vereadores abaixo assinados, no uso de suas atribuições, apresentam a seguinte emenda modificativa ao projeto de lei ordinário número 11/2021, de autoria do Poder Executivo.
que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro 2022 e dá outras providências, objetivando a alteração dos incisos 3º e 5º do artigo 10 do presente projeto de lei, que passam a ter a seguinte redação. Artigo 10, inciso 3º. Abrir créditos adicionais até o limite de 5% do orçamento das despesas, utilizando como fonte de recursos. Inciso 5º. Transpor, remanejar ou transferir até o limite de 5% do orçamento das despesas para atender às alterações entre uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, utilizando como fonte de recursos o resultado da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei, nos termos do artigo 1º, inciso 3º do artigo 43 da Lei nº 4.320/64. Plenário, vereador José Alexandre Leite. Rodrigo Correia Batista, vereador. Alexandre Aparecido Dias dos Santos, vereador. Djanira Palma Martins, vereadora. Flávio Aparecido Martins, vereador. José Adão Florentino, vereador. Karen Emily Tantini, vereadora. Roberval de Oliveira, vereador. Rosana Aparecida da Silva, vereadora. Tereza Lucas, vereadora. Coloco em discussão a emenda. Coloco em votação a emenda. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Estando aprovada a emenda modificada, o projeto de lei número 11 de 2021 prossegue. Suspendo a sessão pelo tempo necessário para a elaboração do projeto de lei com a emenda modificada. Retomando a sessão, leitura do parecer das comissões permanentes do projeto de lei número 11 de 2021. O parecer das comissões foi emitido pela aprovação. Parecer em conjunto da Comissão Permanente de Justiça e Redação e Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei Ordinário número 11/2021, de autoria do Poder Executivo. Em estudo do Projeto de Lei Ordinário número 11/2021, os membros da Comissão Permanente de Justiça e Redação e da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento emitem o seguinte parecer em conjunto. O presente projeto de lei ordinário número 11/2021 dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2022 e dá outras providências. O projeto de lei ordinário número 11/2021 faz acompanhar do parecer jurídico que se manifestou pela constitucionalidade do referido projeto no que tange aos aspectos jurídico-constitucional, com amparo no que dispõe a lei que rege a matéria, podendo ser objeto de votação pelos senhores vereadores. Artigo 25, inciso 6º da Lei Orgânica do Município. Os membros da Comissão Permanente de Justiça e Redação e da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, conjuntamente com os demais vereadores da Câmara Municipal de Tejupá, propuseram uma emenda modificativa ao projeto de lei número 11/2021.
que segue anexa ao projeto, visando requisitar do Poder Executivo a alteração do artigo 10, incisos 3º e 5º, objetivando a mudança de abertura de crédito adicional, que passará a ser condicionado ao limite de 5% do orçamento de despesas, e não mais de 15%, como constava no texto original dos incisos 3º e 5º do projeto de lei número 11/2021. Tratando-se de lei ordinária, depende para sua aprovação dos votos da maioria simples dos membros dessa Casa de Lei, devendo a votação ser efetuada pelo processo simbólico. Portanto, no entendimento dos membros das comissões permanentes de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, reunidas em conjunto, o projeto de lei ordinário número 11/2021 pode ser objeto de votação pelos vereadores. Opinamos pelo parecer favorável à sua aprovação. Plenário. Vereador José Alexandre Leite, em 18 de maio de 2021. Comissão de Justiça e Redação. Relator José Adão Florentino. Presidente Karen Emily Tantini. Secretário Roberval de Oliveira. Comissão de Finanças e Orçamento. Relator Flávio Aparecido Martins. Presidente José Adão Florentino. Secretário Rodrigo Correia Batista. Coloque em discussão parecer. Coloque em votação parecer. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Estando aprovado o parecer, o projeto de lei número 11 de 2021 prossegue. Votação e discussão do projeto de lei ordinária número 11 de 2021. Coloco em discussão o projeto de lei. Coloco em votação o projeto de lei. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei ordinária número 11 de 2021, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei ordinária número 12 de 2021, de autoria do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a firmar parceria com o Asilo São Vicente de Paula de Piraju, para o fim que especifica, através de termo de colaboração com repasse de subvenção social nos ditames da Lei Federal número 13.019 de 2014 e alterações posteriores e da outras providências. Projeto de lei número 12 de 2021. Autoriza o Poder Executivo a firmar a parceria com o Asilo São Vicente de Paula de Piraju, a fim que especifica, através de termos de colaboração, repasse, subvenção social, ditames da Lei Federal número 13.019/2014, alteração posteriores que dá providências. O prefeito municipal do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições,
faz-se saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Corrigindo, o Prefeito Municipal de Itejupá. Artigo 1º, fica ao Poder Executivo Municipal de Piraju a entidade sem fins lucrativos estabelecida na cidade de Piraju, Rua São Vicente de Paula, número 19, Centro, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda, CMPJ/MF, sobre o número 54.669.569, 1000 ao contrário, 73, através de termos de colaboração, objetivando da prestação de atendimento integral ao idoso acolhido, visando sua qualidade de vida física e psicossocial. Durante o exercício financeiro de 2021, conforme descrito no plano de trabalho, que integra a campanha, a presente lei. Parágrafo único. O termo de parceria que se refere, o caput deste artigo, será celebrado nos termos da minuta que entrega a campanha e presente lei. Artigo 2. Para cumprimento do disposto, artigo anterior do Poder Executivo, destinará o recurso financeiro no valor de R$ 2.000 por mês, no período compreendido entre maio e dezembro de 2021, perfazendo R$ 16.000, que deverão ser repassados ao Asilo São Vicente de Paula de Piraju. Artigo 3º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta de a dotação própria do orçamento em vigor. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagiando efeitos a partir do 1º de maio de 2021, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Itejupá, 7 de maio de 2021, Walter Boronelli, Prefeito Municipal. A votação da matéria subordinada é votação simbólica. Quórum, maioria simples. Parecer das comissões emitido pela aprovação. Parecer em conjunto com a Comissão Permanente da Justiça e Redação, a Comissão Permanente de Fins e Orçamento. Projeto de Lei Ordinária, no número 12.000/2021, de autoria do Poder Executivo. Em estudo do projeto da Lei 12.000 de 2021, os membros da Comissão Permanente da Justiça e Redação e da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento emite o seguinte parecer em conjunto. O presente projeto da Lei Ordinária 12.000/2021, que autoriza o Poder Executivo a afirmar a parceria com o Asilo São Vicente de Paula de Piraju, para o fim que especifica através de termos de colaboração com repasse de subvenção social nos ditames da Lei Federal no número 13.019/2014, a alteração posteriores e da outras providências. O projeto da Lei Ordinária número 12/2021 faz acompanhar do parecer do jurídico que se manifestou pela constitucionalidade do referido projeto, que atange aos aspectos jurídicos e constitucional com amparo no que dispõe a lei que rege a matéria, podendo ser objeto de votação pelos senhores vereadores. Artigo 25.
6º da Lei Orgânica do Município. Trata-se de lei ordinária, depende para suas aprovações os votos da maioria simples dos membros desta Casa de Leis, devendo a votação a ser efetuada pelo processo simbólico. Portanto, no entendimento dos membros da Comissão Permanente de Justiça e Redação e Finanças e Orçamentos, reunidas em conjunto, podendo o projeto de lei ordinária no número 12.000/2021 ser objeto de votação pelos vereadores e opinamos pelo parecer favorável à aprovação. Plenário, vereador José Alexandre Leite, em 14 de maio de 2021. Comissão de Justiça e Redação. Relator José Adão Florentino, presidente Cari Tantini, secretário Roberval de Oliveira, Comissão Financeira e Orçamento, relator Flávio Aparecido Martins, presidente José Adão Florentino, secretário Rodrigo Correia Batista. Coloco em discussão o parecer. Coloco em votação o parecer. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos. Estando aprovado o parecer, o projeto de lei número 12 de 2021 prossegue. Coloco em discussão o projeto de lei. Com a palavra, o vereador José Adão. Boa noite, presidenta. Boa noite, colegas vereadoras. Boa noite, colegas vereadores, aos funcionários da Câmara e ao povo que nos está nos assistindo. Eu quero agradecer, dar parabéns ao prefeito que fez esse convênio com o asilo. A gente teve problema, acho que no mês de janeiro, com uma pessoa idosa aí que nós precisamos e não fomos atendidos. Espero que não venha precisar, mas também espero que esse contrato, o asilo venha a cumprir certo esse contrato. Eu acho que faz quase 5 anos que a gente não tem esse convênio, e nada mais do que certo o prefeito de fazer. Obrigado, presidenta. Boa noite a todos, vereadores, vereadoras. Eu também queria falar um pouquinho sobre esse projeto e esclarecer a população que, desde 2016, Tejupá não tem convênio com o asilo. Gostaria de dar os parabéns para o prefeito Valtinho Boronelli por estar celebrando esse convênio com o asilo e sempre pensando no bem-estar de toda a população. E espero contar com o voto favorável de vocês. Obrigada. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Coloque em votação o projeto de lei. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. O projeto de lei ordinária número 12 de 2021, de autoria do Poder Executivo, foi aprovado por unanimidade de votos. Encerrando a ordem do dia, tratando-se de sessão extraordinária, nada mais havendo a tratar, com a bênção de Deus, declaro encerrada a presente